né, todos os métodos de conservação, eles têm como princípio básico paralisar ou controlar a atividade microbiana e controlar a atividade, né, desses micro-organismos deterioradores. Então, é isso que a gente busca, é isso que a gente pensa em fazer, é isso que a gente faz com as práticas de fenação, de ensilagem, por exemplo, e isso vale para todas as outras práticas de conservação de alimentos, né? Um exemplo que eu dei na aula passada, né, os alimentos enlatados, né? Alguém lembra? O que é que tem nos alimentos enlatados? Ou industrializados? Aí? Conservantes. Conservantes. O que são esses conservantes? Aí eu não tenho conhecimento. Tudo bem. Aí vocês vão ter agora, por exemplo, esses conservantes, pessoal, são compostos químicos. São químicos que são adicionados e controlam os micro-organismos. Quais são os micro-organismos? São aqueles lá, Clostridium, leveduras, né, fungos filamentosos, né, os mofos, as enterobactérias, os coliformes. Então, se você pegar aí qualquer coisa aí enlatado, você vai ver benzoato de sódio, sorbato de potássio ou nitrito de sódio. Benzoato de sódio vai ser o que você mais vai ver. Isso são ácidos na forma de sais, né? Por exemplo, o ácido benzoico. Não cresce fungo, não cresce mofo, não cresce levedura onde tem esse ácido benzoico, certo? E esses ácidos, por exemplo, são usados na silagem também, né? E aí é o mesmo aditivo que a gente trabalha, tem lá nos alimentos conservados. E o princípio é o quê? Que não haja crescimento microbiano. O leite UHT, né, alta temperatura, mata tudo, inclusive desnatura proteínas e tudo mais, mas a vida de prateleira aumenta consideravelmente. Por quê? Porque ele vai numa temperatura muito alta. Isso também acaba aumentando, né, a preservação daquele alimento ali. Então, todos os métodos, né, de conservação e formas de conservação convergem para esse ponto. Quando a gente fala de feno e silagem, né, trazendo para a alimentação animal, a gente tem alguns pontos, né? E aí, no caso do feno, que a gente vai falar hoje, são as razões para produzir, né? E como utilizar esse feno. As razões, né, ou as justificativas, são as mesmas que a gente fala, né, que a gente falou para a conservação na forma de silagem, né? A estacionalidade climática, a gente sabe que tem um período do ano que a precipitação é menor, ou que ela é ausente, aqui em regiões semiáridas, né? E não precisa nem em regiões semiáridas, mas no sudeste do Pará, por exemplo, né? Mais para baixo aí, já começa a ter um período de estiagem maior, na Ilha do Marajó, por exemplo, também. Isso gera uma irregularidade ou estacionalidade também na produção de forragem. Além disso, né, existe hoje a instabilidade climática, né, a variação aí nos fatores climáticos e no crescimento das plantas. E com isso a gente tem sempre uma variação na sazonalidade. Então, a gente sempre falou isso, né? Falamos isso na aula passada e tudo mais. Só que além disso, hoje vivenciamos a intensificação, que é o quê? Produzir mais com menos área. Então a gente precisa prover alimento em quantidade e qualidade para o rebanho, para os animais, certo? Então isso aqui a gente já falou bastante, né? E aqui eu trago para vocês um gráfico de precipitação, né, de um município lá na Paraíba, na região semiárida. E aí o que, é que vocês observam comparando isso com, por exemplo, Belém, né? A gente vê aqui, ó, que tem anos que a chuva, esse aqui de 92, ó, a chuva não ultrapassou talvez um acumulado aqui de 100 milímetros. 100 milímetros chove num dia em Belém, por exemplo, certo? E a precipitação varia, né, de um ano para o outro e varia dentro desse ano, né, por conta da irregularidade na distribuição. Isso aqui, pessoal, traz até uma aptidão mais para a pecuária, para essas regiões, porque cultivos agrícolas aqui são difíceis, né? Milho, por exemplo, aqui é mais difícil. Tem que usar culturas mais rústicas e mais adaptadas. Professor, isso é em toda a região semiárida? Não. Existem variações
de precipitação. Isso aqui é um extremo, né, de uma baixa precipitação. Com um clima desse, né, se eu não conservar a forragem, eu não tenho alimento para os animais. E aí, né, na época que eu estava lá, um colega fez uma pesquisa e constatou que a maioria das propriedades não utilizava práticas de conservação. Hoje, isso é diferente, né? Tem um trabalho lá da UFPB, do professor Edson Mauro, onde eles difundiram muito a prática da ensilagem, da afinação, da conservação de forragens para alimentar os rebanhos. Mas falo, né? É só isso? Não, é a intensificação, né? Trazendo para a região norte, para a região amazônica, onde se chove muito, ainda assim tem problema com falta de alimento. Ou seja, a conservação também digamos aí, não sei, obrigatória, é quase que obrigatório também em rebanhos da região norte, tá certo? E não há planejamento, né? Então eu diria que talvez o pessoal que não tem aí, né, que tem baixa precipitação, talvez esteja mais prevenido do que o pessoal que tem, porque esse não se preocupa. E aí é o caso da nossa região, da região norte aí, por exemplo, é o caso da região sul da Bahia, onde eu sou natural, né? Alta precipitação, o capim cai um pouquinho ali. Se tiver um veranico, se tiver um excesso de chuva que prejudique o capim, todo mundo vai ser pego na calça curta, sabendo que isso pode acontecer, tá certo? Então, sempre falo isso, o pessoal acha que é previsão catastrófica, mas não é, né? A gente não sabe o dia de amanhã, literalmente, e a gente não sabe, né, como o clima se comporta, como o clima vai, como é que diz? Como o clima vai se comportar, entende? A gente não consegue prever isso. Beleza. E aí, em se tratando de feno, né, que é uma das tecnologias que a gente usa para suprir o alimento, nós temos aqui alguns conceitos, né? Assim como silagem, ensilagem e silagem, nós temos o feno e a fenação, né? A fenação é o processo de confecção desse feno, né? É onde eu vou produzir aquele feno. Eu vou colher, cortar, secar e fazer os fardos. E depois da desidratação, né, eu tenho aqui o produto final chamado feno, que é a forragem que passou pelo processo de desidratação. Então, fenação é o processo de confecção, feno é a forragem desidratada, o produto final. Tá bem? E aí o princípio básico, nesse caso aqui, como eu falei no começo da aula, né, é paralisação da atividade respiratória da planta e microbiana. Com isso, eu conservo o valor nutritivo. Fazendo paralelo à ensilagem, lá eu controlo a atividade microbiana através da fermentação, né, e da queda do pH, tá certo? Através da fermentação, eu produzo ácidos, né, em condições anaeróbicas, e aí eu tenho condições ácidas na ausência de oxigênio. Isso conserva o valor nutritivo do alimento. Na fenação, eu vou utilizar a desidratação. Ok? Tudo ok até aqui, pessoal? Deem um ok aí, por favor. Tá. Sim, professor. Beleza. Bom, daí, né? Qual é o objetivo? Qual é o nosso, a nossa meta, digamos assim, falando em termos de desidratação, falando em termos de objetivo, né? A nossa meta para desidratar e ter uma paralisação da atividade microbiana é de 10 a 20% de umidade. Então, 20% de umidade seria o ideal. A gente vai ver que também não é bom desidratar demais, perdão, desidratar demais o material, porque senão ele, né, fica muito quebradiço e perde, perde as folhas, certo? E aí, como a gente sempre fala, todo processo de conservação, ele tem mudanças na qualidade dos alimentos e ele também tem perdas, né? Então, sempre vão ocorrer perdas. Essas perdas impactarão no custo de produção e também, como é que diz? Elas podem ser reduzidas, né, se a gente fizer de forma correta. Ou seja,
as perdas vão ocorrer, mas é melhor eu conservar do que eu deixar o alimento no campo, já que ele vai perder a qualidade e o valor nutritivo, certo? E aí, eu fazendo tudo certinho, eu vou reduzir as perdas ao mínimo, que é interessante, tá certo? Aí, pessoal, todos colocaram presença aí? Vou fechar aqui a primeira chamada. Se alguém não colocou, coloque aí, por favor. Daí a gente tem alguns pontos, por exemplo, né, que seriam chamados de vantagens e desvantagens, mas nem vantagens e desvantagens. São características do sistema de produção de feno, certo? Que ele tem uma preservação da proteína bruta, né? Na silagem, se ela for mal fermentada, pode haver proteólise, mas se ela for bem fermentada, não vai degradar tanto. Mas digamos que como é que diz? No feno eu tenho uma preservação maior. O feno é fonte de fibra efetiva, por ter partículas longas, né? Uma fibra fisicamente efetiva, certo? Ele é um alimento de disponibilidade constante, assim como a silagem. Aqui é interessante, né? Facilidade no transporte, por ser um material seco, né? Eu não transporto água, né? As silagens hoje estão mais fáceis por, ah, por serem transportadas aí em sacadas, né? Mas o feno sempre foi mais fácil de transportar os fardos, né? E por eles não terem água, você carrega mais massa ali. Então isso é interessante e é uma fonte segura de volumoso, vejam o asterisco aqui, né? Se for produzido corretamente. Se não for, pode ser uma fonte de contaminação. E aqui, desvantagens que eu não diria que são desvantagens, né? A gente tem, por exemplo, para fazer feno, você vai requerer uma mão de obra maior, vai requerer um maquinário específico, como a gente vai falar, né? Um maquinário específico para toda a produção do material. É uma operação que ela depende do clima, depende do tempo, né? Então, assim, o risco é muito maior comparativamente a uma silagem, por exemplo. Pode existir, né, perda de folhas, principalmente em leguminosas, né, onde o colmo talvez seja um pouco mais grosso, né? Isso aqui é importante, a gente vai falar bastante sobre isso. E dadas as condições, né, de produção, a necessidade de maquinário e a qualidade também dos fenos, né? Existem fenos de alta qualidade, ele é um alimento de alto custo, né? Esses preços aqui podem estar até maiores, mas na faixa de R$ 1 o quilo de feno, tá certo? Então, é um alimento aí de alto valor. Por isso que existem hoje, né, a produção de feno existe em pequenas propriedades, né, que o produtor faz ali, e existem fazendas especializadas, né, como desse fundo aqui, especializadas na produção de feno para comercialização, que aí sim, essa tem todo o maquinário e tudo mais. Quais são as características desejáveis na forrageira, né, no capim, para fazer feno? Primeira coisa, alta produtividade. A alta produtividade vai depender de quê? Da espécie, né, da cultivar, mas principalmente do seu sistema de adubação e de manejo. Isso aqui é básico. Elevada produção de folhas, manejo, né, que é a altura que eu vou colher esse capim. Elevada relação lâmina-colmo, vai depender do manejo também, tá certo? Se eu cortar a planta mais jovem, ela vai ter mais folha. Se eu cortar ela mais passada, ela não vai ter tanta folha. E isso, para a fenação, é primordial. O que é primordial também para a fenação, pessoal? É que uma planta tenha colmos finos. Por que que ela deve ter colmos finos? Porque, né, eu vou promover a desidratação. Então, se o colmo for grosso, ele não vai desidratar de forma adequada, certo? E aí, nesse quesito, temos as gramíneas do gênero Cynodon, né, que aqui que a gente fala lá na aula dos capins, o Tifton, o Gigs, o Costicross,
certo? Tifton 85, né? Então, esses aqui são carro-chefe da produção de feno. Outras do gênero Pânico, duas do gênero Pânico, Tamani e Maasai. Por quê? Porque elas têm o colmo fino, são utilizadas para feno. As braquiárias, né, também tem um colmo mais fino, são utilizadas para a produção de feno. E leguminosas, como alfafa, os estilosantes, por exemplo, também são utilizados para a produção de feno. Aqui, pessoal, em leguminosas e outras plantas, como a parte aérea de mandioca, né, que talvez tenha um colmo mais grosso, mas principalmente uma planta de colmo grosso, tipo o capim-elefante, né, que ele cresce com 2 metros de altura aqui, a gente vai ver que dá para fazer feno de uma planta assim, mas eu tenho que fazer um processo diferente, né? E aí vocês vão matutando aí, que daqui a pouco eu vou perguntar para vocês. Beleza. Cutícula estreita, por quê? Uma característica que vai facilitar a desidratação. Então, espécies de cutícula espessa não serão interessantes para produção de feno, porque a desidratação vai ser prejudicada. Ok? E adequado valor nutritivo, que também depende do manejo, mas também depende da espécie, né? Por exemplo, todas essas bem manejadas aqui, o Cynodon tem um alto valor nutritivo. O Tamani pode ter um alto valor nutritivo, mais do que as braquiárias, né? Existem leguminosas de altíssimo valor nutritivo, ok? Então, isso depende bastante do manejo. Quais são as etapas da fenação? O corte, a secagem, a desidratação, secagem e desidratação, o enleiramento e fardamento, transporte e armazenamento. Depois vem a utilização. Depois a gente vai falar, né, de cada uma dessas partes, né? Utilização. Nossa, que letra feia da... Utilização é importante. E tem uma etapa que precede todas essas, né, que está faltando aí, que é justamente o manejo do campo de feno. Essa etapa talvez seja negligenciada, né? Às vezes não é nem incluída como etapa, mas ela é determinante. Desculpa. Ela é determinante na qualidade final do feno, tá bom? E aí a primeira coisa, né, para um feno, para a produção de feno e para a pastagem em geral, né, que a gente fala, é eu tratar a planta forrageira como uma cultura. É a minha lavoura de pasto, né, como dizem por aí. E nesse caso, né, diferentemente do pastejo, eu vou ter uma extração muito grande de nutrientes, porque eu vou remover toda a planta, né, todo o dossel, né, a partir de um resíduo ali de, sei lá, 15 centímetros ou 20 centímetros, eu vou cortar tudo que está acima daquilo. Então, eu preciso ter uma reposição grande, certo, de nutrientes. Então, isso é importante. Ter um controle de plantas daninhas também eficiente, para que não haja impurezas aí no seu feno. Então, isso aqui já é um controle de qualidade. E a época de colheita, pessoal? A gente falou, né, o Natan que falou nessa parte, na verdade. Qual é a melhor época de colheita para o capim, pensando em maior proporção de folhas, certo? A gente viu, e vocês viram na aula de métodos de lotação, que isso foi estudado para os animais, né, para o pastejo, mas isso serve aqui, no caso, para a fenação. Para a ensilagem, é outro departamento, que a gente viu as características desses capins, né, e em relação à fermentação. Mas para a fenação, pessoal, como eu vou desidratar o material, eu preciso, né, ou eu devo buscar colher o pasto quando ele tem a maior produção de folhas, né? E isso se dá próximo dos 95% da interceptação luminosa, ou IAF crítico, né? Ou IAF teto, tá certo? E aí eu até fiz uma pergunta, eu faço uma pergunta da palavra IAF crítico, né? Se vocês têm
conhecimento, por exemplo, do nível crítico do solo, né? Se vocês lembram aí, o que é um nível crítico do nutriente do solo? Só para fazer uma analogia, resgatar uma informação com vocês aí. Vocês lembram disso? Pessoal de agro, os futuros agrônomos. Isso vale para todos que trabalharão com isso, né? Com adubação. Alguém lembra que é o nível crítico do nutriente no solo? O nível crítico seria aquele ponto onde a mais seria maléfica e a menos seria maléfica também? Tipo, o ponto ideal ali? Na verdade, é o ponto do qual, a partir dele, não há mais resposta. Assim, não seria ainda o nível de toxidez, mas a partir daquele ponto não há mais resposta, né, ao nutriente. Então, ele vai chegar na toxidez. Isso é importante. E aí, o IAF crítico é justamente o IAF onde é o crescimento de folhas ali, a produtividade ali líquida é máxima, né? A partir disso, começa a alongar colmo, começa a senescer e o valor nutritivo, ele vai fazer o quê? Ele vai cair. Então, essa faixa aqui, né, seria o ideal. E para isso, né, manejaríamos esse campo de feno colhendo ele próximo da altura de entrada, certo? Ou planejaríamos para colher. Se ele passar do ponto, eu sei que eu vou colher o material com uma qualidade um pouco menor. Beleza. Então, isso aqui seria, por exemplo, né, cortar a cada 28 dias o Tifton, ou a cada 25, 30 centímetros de altura. Isso seria a colheita ideal para um feno de máximo valor nutritivo. Ah, mas se o produtor ele quer mais massa, né, ele vai deixar crescer mais um pouco. É o mesmo raciocínio, e vai desidratar. Né? Não tem problema, tá certo? Mas o ideal é eu pegar no máximo de folhas para eu ter o máximo de qualidade. É basicamente isso. Aí, beleza. Vou cortar o feno, né? Vou fazer o corte. Olhar a previsão do tempo, né? De preferência nas horas quentes, né? Esperar aquele orvalho ali de manhã cedo, para que ele não esteja, né, na hora do corte, não esteja com orvalho, que aí vai demorar mais ainda para secar. E o corte pode ser manual ou mecanizado. As máquinas que fazem o corte mecanizado são chamadas de segadoras, né? E aqui o corte manual com a roçadeira costal, né? Aqui a gente tem um capim estolonífero, né? Do gênero Cynodon, tá bem? E você pode fazer e deixar ele espalhado lá, o capim, aqui de forma manual, mas numa área grande. Como é que você vai fazer isso? Você vai precisar de uma máquina. E essas máquinas aí, esses implementos, eles são chamados de segadoras, que podem ser de barras, né? Essa tem uma barra que elas correm e cortam o capim, ou tem a outra no formato de disco ou rotativa, que também faz o corte do capim através dos discos que giram, certo? Essas segadoras, elas podem vir ou não, né? As mais modernas aí tem, com um rolo condicionador. Ah, professor, o que é isso? Um rolo condicionador que pode ser de borracha ou de aço, né? Vejo que tem essas protuberâncias aqui nesses rolos, né? E qual a importância desses rolos aí, pessoal? Quando eu corto a planta, né? Lembra que eu tenho o colmo e eu tenho a folha. A lâmina aqui, né? Saindo aqui. Aí vem uma pergunta: quem é que desidrata mais rapidamente ou mais facilmente? É a folha ou é o colmo? Acho que é a folha. Folha, professor. Justamente, a folha mais fina, mais tenra, né? Ela desidrata muito rapidamente, muito facilmente. O colmo ali fechado, ele demora mais a perder água. Por isso que colmos finos são preferidos, ok? Sabendo disso, né, e visando acelerar ou uniformizar o processo de desidratação, né, foram colocados na máquina em rolos condicionadores que eles esmagam todo o material, né, a folha também,
mas eles esmagam principalmente o colmo para acelerar a perda de água do colmo. Então, esse tipo de segadora condicionadora é muito mais efetivo, né, pois já acelera a desidratação do material. Beleza. Sabendo disso, né, a gente vai para a fase da desidratação. E como é que ocorre a perda de água, né? Essa imagem aí mostra que, inicialmente, a perda de água ela se dá pelos estômatos, né? E a gente vai falar que isso dura um certo tempo e depois os estômatos se fecham, né? Então, essa parte é somente nas primeiras horas da desidratação. E aí, basicamente, a planta cortada ela tem 80% de água, né, ou 20% de matéria seca, e o processo de secagem ele é um processo de ganho e perda de água, ou seja, isso vai depender da umidade relativa do ar, mas à noite, né, o material vai ganhar uma certa umidade. E aí existem dados aqui sobre a quantidade de perda de água e de energia, né, para transformar líquido em vapor, que são médias, né, e são valores aí gerais. Da mesma forma que o fechamento dos estômatos, aqui fala que 2 a 3 horas após o corte, mas na verdade isso pode variar também, mas digamos que nas primeiras horas, né, até as primeiras 10 horas ali, um pouco antes, eu tenha os estômatos abertos. E se vocês observarem, né, a taxa de decaimento é muito maior quando os estômatos estão abertos, ou seja, a taxa de perda de água é muito grande quando os estômatos estão abertos. Então, isso seria considerado aí uma primeira fase da desidratação. Né? Depois os estômatos se fecham, certo? Nessa segunda fase, e aí ocorre a perda de água por difusão, certo? E em seguida ocorre uma estabilização, né? Onde a umidade das células entra em equilíbrio, né? A umidade ali do material entra em equilíbrio com a umidade do ambiente. E isso aqui vai depender principalmente de quê? Da umidade relativa do ar, né? Da umidade relativa do ambiente. Então, isso aqui é muito importante, né? Em locais secos, muito secos, ou de baixa umidade, você corta o capim e rapidamente ele já desidratou. Em outros locais, isso vai demorar, certo? Aí vem uma reflexão para a gente fazer. A umidade de equilíbrio do feno, certo? Que é a umidade final que esse feno vai atingir, né? Pensando nas recomendações aí no objetivo né, final da umidade, a umidade de equilíbrio final do feno, né? Vocês recomendariam a fenação, por exemplo, em Belém, Castanhal? Sim ou não? Você pode repetir a pergunta, professor? É que está no slide aí. Você recomendaria a fenação em Belém, Castanhal? Eu não recomendaria, professor. Por quê? Nossa umidade é muito alta, é difícil desidratar as coisas. Pois é. Aí vem, assim, quando você abre um biscoito, né? Alguém sabe a umidade de um biscoito, de um bolacha, por exemplo? Quem tem ideia, né? Aquele material é seco, né? A umidade dele é em torno de 10%, por exemplo. 10 a 15%. Se eu abrir uma bolacha, um biscoito e deixar ele aberto lá, o que é que acontece? Ele fica mole. Fica mole. Por que ele fica mole? Né? Ele absorve a umidade. Então, digamos que a gente tenha uma situação como essa aqui, né? Por mais que eu desidrate o material, a umidade não vai baixar de 30%.
ele vai permanecer úmido. E se eu guardar isso aqui, pode ter uma atividade microbiana, certo? Esse é o ponto, né, que a gente fala. Então, olhando isso aqui, pensando aí na umidade relativa do ar, eu não faria feno em Belém, porque eu não vou conseguir baixar a umidade além disso aqui. Ok. Aí pergunto a vocês, né? Ah, eu até pensava assim durante um tempo também. Pergunto a vocês agora, olhando esse gráfico aqui da distribuição da precipitação de Castanhal. A umidade, ela é 90% durante todos os meses do ano, talvez em Belém, né? Mas nem em Belém. Mas ela é a mesma durante todo o ano ou ela varia? Acredito que varia, professor. Pois é. Então, se ela varia, né? Aí vem uma outra coisa. Opa, eu posso fazer feno, então. Desde que eu posicione, né, essa prática num período que eu tenha uma menor umidade. E qual é esse período aqui? É o período nosso chamado de menos chuvoso, né? Pegando julho aqui, mas julho está no final, mas aqui de agosto até novembro, né? Onde eu tenho uma menor precipitação. E ainda dezembro também pode estar um pouco seco. Mas nesse período aqui, eu tenho uma baixa umidade. Então, eu poderia desidratar os materiais. Opa! Então, agora, na verdade, a resposta não é não. A resposta é, nesse período aqui, eu jamais vou conseguir desidratar qualquer coisa. Mas aqui eu consigo. Então, Mas, professor, se o intuito do feno é a gente usar ele no período da seca, como é que eu vou preparar ele no período da seca? aí é que está. O intuito do feno não é só usar no período da seca. É estocar alimento, é utilizar para intensificação e, né, o feno você faz ele com 3, 4 dias. Então, você vai fazer um alimento e vai ter ele pronto para uso, né? E você vai fazer, se for o caso, vai fazer e guardar para depois utilização. Você não vai fazer para usar na hora, por exemplo, também. Se fizer, vai ser Eu livre, imaginei sabe? que o feno demorava mais tempo, por isso que eu vou dizer isso. Então, o processo Por de quanto tempo pode guardar o feno? Boa pergunta. Quem foi que perguntou essa? Amanda. Amanda. Desculpa. Pois é, Amanda. Então, duas coisas aí, né? O que o Lucas falou. A gente vai falar aqui, Lucas, mas esse processo de desidratação, ele vai demorar aí, a depender da umidade, né? Uns 3 a 4 dias, por exemplo, depende se chover ou não, mas é um processo rápido. Digamos que em uma semana você tenha um feno já pronto e guardado, né? Então, assim, você vai poder ter. Uma outra coisa que pode surgir de questionamento é, professor, aqui eu não tenho chuva, né? Como é que eu vou fazer? Eu posso irrigar. Então, essas áreas, às vezes, de produção de feno são irrigadas. Aqui na nossa região norte, aí, por exemplo, mesmo com essa quantidade de chuva aqui, ainda eu tenho um capim verde, eu tenho uma massa passível de ser desidratada. Ok, a informação aqui que eu quero dizer é que aqui é possível desidratar. Então, você vai ter essa época para desidratar. Você não vai ter essa época para desidratar, certo? Beleza. Aí vem a pergunta da Amanda. Quanto tempo eu posso armazenar o feno? Né? Se ele tiver em boas condições de armazenamento e de desidratação, né, esse feno ele dura por muito tempo. E aí, muito tempo assim, não há determinação. Dura anos, tá certo? O cara enche um galpão lá de feno, se ele não tiver contato com a umidade, ele vai durar muito tempo. Né? É o mesmo princípio lá da silagem. Aí vamos olhar aqui agora, ó, detalhadamente, a umidade média do mês de março, né? Em torno de 90%, e a umidade mínima, variando bastante. Nesse mês aqui, você conseguiria desidratar o material, né? Para chegar nessa umidade de 20%? Não. Então, eu não consigo desidratar isso aqui, né? Então, eu lembro que eu já vi colegas tentando desidratar alguns derivados da mandioca, né? Nessa época de inverno amazônico, na época mais chuvosa, e eu falei, ó, é mais provável você fazer silagem do que você desidratar nessa época. Agora, se você pegar o mês de agosto, por exemplo, aqui em Castanhal,
né? A umidade 70%, né? E a mínima aqui 40%. Opa, aqui eu consigo secar qualquer coisa, né? E aí eu falo para vocês, eu desidratei folha de mandioca, casca de mandioca, e aí você coloca numa lona e vai secando lá, e todo dia dá uma revirada, e com 4, 5 dias você consegue desidratar o material, né? Aí vai depender muito do material, da consistência e tudo mais, mas você consegue chegar nesse ponto de desidratação, porque a umidade relativa do ar permite. Uma outra coisa que deve se atentar é que a umidade varia, né, durante o dia, durante o mesmo dia. Então, é importante saber isso, né? Então, o processo será de perda e ganho. Então, quanto mais rápido for esse processo de secagem, melhor, tá certo? E isso vai depender primariamente do clima. Se choveu no dia, você vai ter que deixar mais tempo para secar. E aí vem a secagem propriamente dita. Como que ela é feita? Você vai, você vai espalhar o material, não vai colocar uma camada grossa para que não haja fermentação, porque se houver fermentação aí, né, embaixo, vai haver degradação de nutrientes, o material não está compactado nem nada, então deve ser uma camada mais fina, e esse material vai ser espalhado e revolvido, né? Esse revolvimento pode ser feito de forma manual, com garfos, né? Eu até brinquei com esse equipamento chamado estagiário, né? E você vai revolver. Eu tenho que ficar revolvendo toda hora, professor? Não. Quanto mais, se você revolver demais, você pode acabar removendo as folhas. E isso acontece, né? Principalmente no final. Então, o revolvimento aí uma vez ao dia, talvez, né? Só para você pegar a camada de baixo e jogar para cima. Basicamente isso. Como é feito, né, esse corte aí, a secagem em larga escala, certo? Eu tenho o maquinário, ele corta e às vezes ele já deixa uma leira ali, né? Uma largura X, isso aqui já foi testado, numa largura X que promove a secagem também, ela não fica muito alta, né? Isso aqui é na Universidade de Delaware, onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche, professor Kang, e essa aqui é a alfafa, uma leguminosa, né, que é considerada a rainha das forrageiras, uma planta de alto valor nutritivo, certo? E ela é utilizada tanto para a produção de feno, né, que eu corto e deixo aí desidratando, quanto para uma outra prática, né, que eu falei lá na aula de silagem, e aí eu mostro aqui também, que é a produção do pré-secado, tá certo? O que é o pré-secado? Eu inicio o processo de desidratação, como se fosse fazer um feno, mas eu desidrato a forragem até ela atingir 45, né, a 50% de matéria seca, por exemplo. Né? Por que isso? Eu desidrato até esse ponto de matéria seca e depois eu faço a silagem dela. Esse material com 50% de matéria seca, ele vai ter uma boa fermentação, em comparação, né, do que eu ensilá-lo com alta umidade. Como é o nome disso? Pré-secado. E aí, por que o nome em inglês é haylage? Lá no inglês, no americano, eles são mais fáceis. Eles pegam hay, que é feno, a palavra hay, certo? E misturam com silagem, que lá é silage. Então, ontem até o pessoal falou, no português seria fensilagem, né? A mistura do feno com silagem. Então, aqui eu tenho hay e silage. Então, a palavra haylage significa feno e silagem ao mesmo tempo. Que, nos nossos termos, no Brasil, fala-se pré-secado. Então, quando vocês ouvirem pré-secado, é uma silagem que passou por um pré-emurchecimento, passou pelo início do processo de fenação. Por que não foi fenação? Porque ele desidratou até 45% de matéria seca, ou seja, né, 55% de umidade.
né? E não chegou a 20% de umidade. Beleza? Certo. Aí cortei, fiz a secagem, né? Estou fazendo a secagem. Tenho revolvimento manual. E eu tenho revolvimento também mecânico, né? Por um equipamento chamado ancinho, que tem essas hastes aqui de metal que elas giram muito rápido e reviram todo o material, né? Vou mostrar um vídeo mais à frente. Beleza. Esse ancinho aqui, o que é que ele faz? Ele revira todo o material. Então, assim, se for feito demasiadamente, vai remover as folhas também. Uma vez que o material está seco, né, desidratado, e atingiu ali 20% de umidade, você vai fazer o enleiramento e depois vai fazer o enfardamento desse material. Depois de enleirar. Esse enfardamento pode ser aqui manual, né? Aqui eu tenho um equipamento para pequeno produtor. Aqui é fechada essa tampa, né? Essa tampa aqui ela fecha e eu coloco o material e vou prensando aqui, empurrando ele para cá. E aí eu fecho e aí passo uma corda e eu tenho fardo de feno. Ou eu tenho máquinas específicas, né, que fazem esses fardos e já vedam, né? Isso aqui para grande escala. Beleza. Então, o processo se resume em, né, tem o manejo, toda a parte de plantio, planejamento. Eu vou cortar, deixar a forragem desidratar, revolver ela algumas vezes, depois eu faço as leiras e venho a máquina enfardadora, né, e faz os fardos de feno. Tá ok? Aí vem uma pergunta, né, que vocês podem falar. Professor, como é que eu sei que foi atingido a desidratação, os 20% de umidade, por exemplo? Como é que eu sei que não secou demais? Como é que eu garanto ali o mínimo de secagem? Existe uma coisa chamada ponto de feno, né, que aí vocês podem fazer na prática. Você pode pegar uma amostra e fazer também a matéria seca, né, vai dar 85%, mas você pode olhar o ponto de feno pegando o material, né? Ele ainda terá uma coloração aí de verde para marronzada, mas você pegar um feixe do feno e torcer ele, né? Se ele retornar lentamente à posição inicial, isso é um indicativo que ele está desidratado no ponto adequado. Se você torcer esse feixe e ele ficar do jeito que está, ainda tem umidade. Se você torcer e ele quebrar todo, né, ficar todo quebradiço, ele secou demais, tá certo? Então, assim, o ponto de feno seria mais ou menos esse, e quando você crava os dedos no colmo, né, se você pegar o colmo, só ele, e você esmiuçar ele, ele vai estar seco por dentro, ele vai estar farelado por dentro. Aquilo ali indica o ponto de feno. E aí você recolhe o material, certo? Você não vai deixar lá além do que deve, né? E aqui uma enfardadora, né? Aí o processo de enfardamento mecanizado, né? Onde a máquina já colhe, faz esse rolo aí e passa um filme, né? Isso aí são máquinas bem modernas, né? E elas têm o seu custo. Para o vídeo. Essas máquinas, elas fazem essa vedação aí, que às vezes o feno fica no campo, né? Ou depois eles são transportados para galpões. Mas aqui eu tenho a proteção do material, aí o processo totalmente, eu diria não, processo totalmente automatizado. Beleza. Aí ele vai sair andando aí, ó, tudo, a máquina corre. Imagina o preço de uma máquina dessa, né? Não é barato. Por isso que existem fazendas, né, especializadas na produção de feno. Pessoal, só resgatar o protocolo aqui da chamada, né? Eu inicio a chamada com início chamada e finalizo com final chamada, certo? E aí a outra chamada eu vou colocar início chamada 2 e aí todo mundo coloca presente, tá certo? Então eu não tenho nenhuma chamada vigente aí, tá? Então não precisa colocar presente, tá bom? Beleza.
Aí temos essa máquina aqui, né? Aí ela sai colhendo, sai coletando o feno que foi enleirado, aí já deixa no canto. Parece um Transformer, né? Inclusive tem um jogo, o pessoal até já estava falando, um jogo chamado Farming Simulator, que é muito bacana. Faz silagem, faz feno, todos esses maquinários aí, bem real, né? Bem interessante. Quem tiver memória aí no celular, olha lá o tanto. Beleza, turma. Daí, o que é que vocês vão observar no feno, né? O que é que a gente vai olhar? A umidade adequada, né? Se está no ponto de feno, que é essa determinação prática que eu falei. Eu vou torcer, né? Se ele retornar lentamente, ou se ele estiver ali ainda esverdeado, vou olhar o colmo, né? Ele vai estar um pouco quebradiço também, então vocês vão observar isso, né? Uma coloração ali ainda um pouco esverdeada, alta proporção de cor, de folha em relação ao colmo, isso é o que se deseja, né, para o feno, ausência de plantas daninhas, sementes ou pendões florais. Se eu tiver, né, inflorescência ali no feno, o que é que isso pode me dizer sobre o valor nutritivo daquele feno, sobre o valor nutritivo daquela planta que foi colhida? O que é que vocês acham? Que diminuiu? Diminuiu. Porque a planta florescida, ela transloca todos os nutrientes para a inflorescência e tudo mais. Ou seja, ali ela tem mais como, o valor nutritivo dela vai estar mais baixo. Então, se você vê um feno com inflorescência, você vai falar, ó, cara, quanto tem de proteína aqui? Vai estar baixo. Provavelmente vai estar baixo, porque a planta foi colhida no estágio aí com florescimento, certo? E aí a gente vai ver uma coisa, né, interessante, que é a classificação dos fenos, né? E aí, a ausência de terra, gravetos ou materiais estranhos. Então, as empresas, pessoal, que comercializam fenos, né? Eu vou colocar um aqui para vocês olharem até no Instagram. Coloquei no chat. As empresas que comercializam feno, elas têm uma classificação de feno tipo A, tipo B e tipo C. Por exemplo, isso é interessante, né? Isso não tem para silagem ainda, por exemplo. Como o feno depende do clima, né? Eu posso ter um feno que foi colhido na época de florescimento, ou ele pegou chuva, ou ele não secou direito, ele ficou ali um pouco problemático, e ele tem uma proteína ali abaixo de 8%, tem em torno de 7%. Tem uma proteína mais baixa e ficou mais fibroso. Esse feno, pessoal, ele não presta? Presta. É comida para os animais. Só que, em termos de classificação, ele teria um valor menor. Agora, o feno top de linha, que eu colhi no melhor estágio, secou direitinho, não pegou chuva, ele tem um valor nutritivo maior. O que o pessoal fez? Criou, né, classes e aqui um intermediário. Foram criadas classes para dizer, ó, o feno com tantos por cento de proteína é um feno tipo A. O feno intermediário é um feno tipo B e o feno de baixa qualidade é um feno tipo C. Então, assim, quando você for comprar um feno, o cara fala, o feno de alfafa é bom. Mas se for uma alfafa que secou demais e as folhas caíram e ficou só como, o valor nutritivo dele talvez esteja comprometido. Então, vocês vão ter que sempre olhar a composição química do que estão comprando, né? É como se você comprasse um adubo, né? Se você não olhar isso, como se você comprasse um adubo e não soubesse o que tem nele, né? Sabem de qual adubo eu estou falando? Que o pessoal usa? Já ouviram falar? Fazendo analogias aí com o adubo. Eu nunca ouvi. Por exemplo, compostos, né? Compostos orgânicos têm composição variável, né? Então, não sei o que eu estou jogando ali de nutriente. E o pessoal usa muito o adubo de varredura, né? A varredura que sobra dos navios. Ali eu não sei a composição que tem, né? O ideal é pegar essa varredura e analisar para saber quais nutrientes que tem ali.
mas ninguém faz isso, isso é comercializado de forma mais barata. Eu usar um feno sem saber a composição química vai entrar nesse mérito aí, por exemplo, né? Só uma analogia. E aqui, pessoal, para mostrar o seguinte, quando a gente faz feno, né, as perdas na colheita são muito maiores do que na ensilagem, né? Na ensilagem eu tenho um processo fermentativo, e aí eu tenho perdas no processo de armazenamento maiores. Tem também na colheita. E aqui, ó, na fenação, quanto mais seco for o material, maiores serão as perdas na colheita. Por quê? Porque as folhas vão se desprender com aquele material seco no campo, né? Só na hora do enfardamento e daquele enleiramento, se tiver seco demais, vai perder muita folha. E aqui eu tenho, né, dois fenos, digamos assim, mas o que a gente considera ideal é esse daqui, né? Características mais esverdeadas, né? Isso aqui seria mais uma palha. Isso aqui o povo usa às vezes até para cama de animais, né? Usa esses fenos de baixa qualidade, essas palhas. Isso aqui é um material desidratado demais, muito como, não seria um feno, né, que a gente busca de qualidade. E sim, esse daqui da esquerda, tá certo? Então é só para ilustrar. Aí vem o armazenamento, né? Como deve ser o armazenamento? Local protegido, evitar contato com o solo, evitar contato com a água, com a umidade, tá certo? Se ele tiver contato com água, esse feno pode se estragar. Aí, uma coisa, né? Pode ser armazenado em galpão coberto e fechado. E vocês falando, a gente falando isso aqui, pessoal, né? Me lembra uma coisa, quanto tempo o feno dura, né? A pergunta da Amanda. É Amanda? É Amanda. Foi a Amanda que perguntou? Foi. Isso, foi eu. Pergunta da Amanda me traz agora um raciocínio interessante, pessoal. Esse armazenamento vai depender de quê? Por que eu falei? Essa duração, da condição de armazenamento e de ele não ter contato com a umidade. Né? Se a gente pensar onde é que vai ser mais difícil a durabilidade desse feno, em locais muito úmidos, será muito mais difícil. Então, assim, se eu tiver um feno feito, digamos, né, em Belém, ele pode ter um contato aí com a umidade grande e a gente não sabe, né, a durabilidade dele. Para isso, eu teria que fazer um feno e deixar guardado aí no galpão em Belém durante anos. Ele poderia, mesmo com a umidade do ambiente, ele poderia mofar. Sabe por que eu falo isso, turma? Porque as amostras nossas de laboratório, que a gente seca, né, mesmo ela seca, que a gente desidrata para fazer as análises, com o passar do tempo, assim, aí eu falo mais de ano, né, ou muito tempo, elas pegam a umidade e elas começam a mofar. Então, isso se ela não estiver bem armazenada, é isso que eu estou falando. Tá? Então, o risco seria maior, aí poderia interferir na duração. Mas seria uma única exceção para isso, tá? Amanda, se ele tiver armazenado dessa forma aqui, coberto e tudo mais, né, vai ter uma duração aí, uma longevidade grande. Mas olha aqui imagens de armazenamento inadequado, né? Contato com a umidade. Assim como a silagem durante o armazenamento não deve ter contato com o oxigênio, o feno não deve ter contato com a umidade. Se tiver, ele retorna à atividade microbiana. E aqui, pessoal, uma coisa que pode acontecer é justamente uma combustão espontânea, justamente dessa atividade microbiana, né? Desse contato com a umidade. Pode haver aí uma reação de combustão espontânea e risco de fogo, né? Então, isso pode acontecer, embora não seja comum, eu não tenha conhecimento disso, né? Assim, da ocorrência disso. Bom, durante todo o processo, né, conhecendo todo o processo, eu posso ter perdas, né? Como eu disse, no campo, se eu revolver demais ou deixar secar demais, eu posso ter perdas de folhas, perda de valor nutritivo. Durante a secagem, né, eu posso ter a respiração e o consumo de carboidratos solúveis, a respiração da planta. Durante
a secagem também pode haver fermentação. Se eu fizer muito, uma camada muito espessa, e carboidratos solúveis serão consumidos. Eu ainda tenho no campo perdas por lixiviação, se o material receber chuva. No armazenamento também pode ocorrer fermentação e apodrecimento do material se ele tiver contato com umidade. Então, assim, se ele for armazenado com umidade, vai haver proliferação. Se ele for armazenado e tiver uma goteira em cima, igual eu já vi, né? Feno, um galpão cheio de feno, tinha uma parte que tinha um vazamento no telhado e aquele feno daquela parte ele estava bem mofado, né? Se batia assim, subia o pó. Então, aquilo ali não deve ser fornecido aos animais e aí representa perdas. E também no fornecimento, né? O cara vai andando ali, vai deixando um rastro de feno, vai caindo, caindo, caindo. Isso são perdas de todo o processo. Ou seja, desde a colheita até a utilização, podem ocorrer perdas, né? O valor nutritivo... E professor, Sim. no caso, mesmo o feno bem guardado, sem contato com a umidade, ele vai perdendo valor nutritivo naturalmente? Olha, não que ele vá perdendo o valor nutritivo, né? Mas quanto mais próximo da confecção dele ali, será melhor. Só que assim, passou-se vários anos, talvez ele seque um pouco mais, né? Mas ele estando preservado ali, ele não vai ter alterações significativas tanto, né, no valor nutritivo dele. Só que, preferencialmente, quanto mais novo, melhor, né? Aquele feno, entende? Só que ele não tem, assim, como é que eu posso te falar? Por ele estar preservado, eu assumo que ele não vai ter degradação do valor nutritivo. Então, se tiver, são pequenas alterações, entende? Então, poderei usar ele. Fiz um feno agora, eu posso usar ano que vem, tranquilamente. O que é que eu tenho que fazer? Sempre antes de usar, eu fazer uma análise de composição química, né? Mas ele não vai se perder de forma significativa com o tempo, estando na umidade adequada, tá? Eu vou preservar ao máximo aquele valor nutritivo. E aí, né, aí é onde vem a sua pergunta. Por exemplo, o valor nutritivo vai ser afetado por perda ou deterioração durante o corte e armazenagem. Então, assim, se na armazenagem houver algum contato com umidade, aí sim eu vou ter perda no valor nutritivo. Mas ele, em condições ideais, digamos que essas alterações não serão significativas, né? Mas digo que quanto mais novo ele, melhor, né? Então, isso é fato. Mas não tem problema eu guardar de um ano, não tem problema eu guardar de um ano para o outro. Ele não vai se deteriorar ali dentro se ele tiver na condição ideal. Ou seja, o valor nutritivo ainda está preservado, né? Mas eu posso alterar o valor nutritivo durante o corte e durante a armazenagem. O estágio de maturidade da planta, resgatando, né? Isso aqui é determinante se eu tenho um feno de alto ou baixo valor nutritivo. A espécie utilizada, potencial genético aliado ao manejo, buscando mais folha do que caule. E aí a gente sempre tem, né? Vai voltar na altura aqui dos 95% de interceptação luminosa, e essa imagem ela ilustra, né, que esse capim daqui da esquerda ele tem muito mais folha, né? É só para, não que eu vá fazer feno desse capim, é só para mostrar a proporção de folhas, né, em relação aqui, capim além dos 95% de interceptação luminosa, né, onde eu tenho maior proporção de como em material morto. Então, isso aqui não seria interessante para a fenação. Tá certo? Beleza. Daí, pessoal, como é que eu monitoro isso, né? Eu posso monitorar pela altura ou pelos dias de crescimento. Se eu pegar aqui nessa tabela, ó, o mesmo capim, o Tifton 85, né? Que o povo sempre fala, o carro-chefe dos fenos. Ah, o Tifton é muito bom, é muito bom. Se eu cortar ele com 24 dias, né, ou a cada 24 dias, eu tenho 13% de proteína e eu tenho uma digestibilidade da matéria seca, ó, de 63%. Agora aconteceu alguma coisa, eu quero mais massa, né? Eu vou cortar ele com 49 dias. É que eu sei, ele tem uma proteína menor, ele tem mais fibra e ele tem uma digestibilidade menor até do que um capim braquiária, por exemplo. Então, quando falar o feno de Tifton é bom, você vai falar depende. Depende de quê? De quando ele foi colhido.
E o feno de qualquer capim vai depender de quando ele for colhido. Sempre aqui. Só que uns têm um maior potencial do que outros, né? Aí sim, né? Se eu pegar esses na época ideal de colheita, aí eu vou ter um máximo valor nutritivo, certo? Alguém quer falar? Tem alguém com o microfone aberto aí. Deixa eu ver aqui. Não? Estou ouvindo um grilo. Aí, turma, o que é que a gente tem aqui? Um capim buffel, né, que é um capim para regiões semiáridas. Ele cortado em diferentes alturas de corte, foi produzido o feno desse material. Vejam o teor de matéria seca, 83%. Dá quanto de umidade? Né? Isso aqui dá... Tem alguém com o microfone aberto aí, turma? Só para... Eu ouço um Olha, barulho. professor, não tô ouvindo nada. O meu Nem eu. projeto não Ah, tá. Não tá escutando nada aqui também. Eu ouço barulho assim, e para. Agora parou. Aqui É o fone, apareceu é o também. fone, é seu fone, professor. Meu fone já está usando demais, né? A gente usa demais agora. Fone deve estar cansado o bichinho. Beleza, desculpa. Tô ficando doido também, é possível. Bom, olhando essas alturas aqui, o que é que a gente vê, pessoal? 30, 40 centímetros, ó, parece que daqui ele dá uma mudança brusca. Ó. Olha o teor de proteína aqui, 16, 18%, né? Depois ele cai para 12 com 50, 60. Então, o que é que eu sei? Né? Que à medida que eu aumento a altura desse capim, eu aumento a produtividade, lógico, a produtividade de matéria seca, né? Conhecido como Prefeitura Municipal de Salinópolis. Mas a produtividade de matéria seca aumenta e o valor nutritivo ele vai diminuir, certo? Então é isso que eu tenho que saber. O que é que você quer? Né? Qual é o seu objetivo? É juntar comida para os animais não morrer de fome? Vem para o lado de cá. Ah, não, eu quero um alimento de alta qualidade, mas também com alta produção. Ah, então vou ficar aqui no meio, vou ficar por aqui 40 centímetros. E por que o valor nutritivo muda? Né? Por que eu tenho aquelas mudanças na composição química? Porque eu tenho mudanças nos componentes morfológicos. Ah, eu quero um fenotipo A, um fenotipo B, ou um fenotipo C. Bom, desculpa. Caramba. Eu tenho aqui, ó, maior proporção de lâmina, né, no capim mais jovem, numa altura menor. Depois, essa proporção de lâmina diminui e a proporção de como aumenta. Então, isso aqui são resultados, né, de um trabalho mostrando aquilo que a gente fala na teoria. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o capim Tifton em diferentes dias, né? Diferentes tempos aí de rebrota. O que é que eu vejo? Com 56 dias ele dá uma queda brusca, né? Na proteína e o teor de fibra dele aumenta bastante. Então daqui para cá, né? Se eu quiser um fenotipo A, vai ser mais por aqui. Beleza. Quando eu olho a digestibilidade do FDN, 56 aqui bem menor. Se eu quiser aliar o máximo de produtividade, lógico que isso é variável, tá, gente? Não se atenham ao valor dias, porque ele pode variar. Aí a altura será mais específica. Mas para esse caso aqui, por exemplo, né, se eu pegar a curva de produtividade, ela vai fazer assim. Então, se eu quiser a máxima produtividade e o valor nutritivo ainda está o mesmo, eu ficaria por aqui. Né? Ah, não, professor, eu quero mais valor nutritivo, mesmo tendo menos massa. Ah, então vou vir para cá. Bom, então seria mais ou menos isso aí. Esse outro dado, né, ele mostra que esses mesmos, o feno de Tifton, com 56 dias, a fração indigestível da fibra é muito maior. Ou seja, o animal consegue aproveitar muito pouco dessa fibra daí. Tá certo? Então, isso é importante. Bom, aí chegando para os finalmente, o que é que a gente tem de pontos importantes para a fenação? Né?
escolha da forrageira, a qualidade, né, o manejo dela, a produção por hectare, que vai depender de toda a implantação e manejo, escolha do momento adequado da colheita, isso dependerá de quê? Objetivo, né? Quantidade e qualidade. Qual que é o objetivo? Sempre será a qualidade junto com a produtividade. Se eu colher o capim muito novo e não tiver, né, um rendimento bom, isso também não é legal. Então, aliar os dois é bom. Se quiser colher mais massa, também pode. Saiba que ela tem baixa qualidade, né? O tempo de secagem adequado, né? Se secar demais é ruim, se secar de menos é ruim. Presença de impurezas, olhar a previsão do tempo, né? Possibilidade de chuva, olhar o gráfico, né? A distribuição das chuvas, o armazenamento correto, né? Em lugar fechado, protegido da radiação, isso aqui é importante. Transporte adequado e minimização de perdas no fornecimento. Ou seja, quais são os pontos importantes no processo de fenação? Todos. Né? E aí o que é que vocês têm que saber, pessoal? Por quê, como, quando fazer o feno, certo? Então, isso aqui é a descrição. Então, quando a gente fala que é só desidratar, tem alguns detalhes, né, perto disso aí. E aqui a gente tem, né, agora eu vou iniciar a chamada, certo? A segunda chamada, e aí vocês colocam presente, por favor. Aqui a gente tem um resumo de tudo que foi falado na aula, tá certo? O corte, né? Aqui eu tenho uma segadora, né? Com rolo condicionador, provavelmente. Aí ela vai cortando o material, veja que é uma gramínea de porte baixo, né? Um crescimento estolonífero, colmos finos, tá certo? E o ancinho lá revolvendo o material já para uniformizar a secagem, certo? Isso aqui é uma operação de grande escala. Aqui já é um material seco, né? E ele está sendo enleirado, né? Aí vem o outro equipamento e vem a máquina enfardadora fazendo os fardos. Vejam que uma fazenda, para fazer isso, né, ela tem que estar totalmente especializada. Então, existem fazendas que ela só produz feno. Não tem um animal aí, né? Eles não criam animais, eles produzem feno para comercialização. Aí vem a enfardadora e faz. Então, vejam que existem vários talhões, né? O cara tem que ter um cronograma, digamos assim, para que ele tenha sempre, né, materiais ou capins para serem cortados. Então, isso requer um planejamento aí enorme, né? Essa área que ele fez agora, ele vai voltar dali a X dias, né? Ou quando ela atingir uma altura X, e vai colher tudo novamente. Só que para isso ele tem que ter uma outra, né? Ele pode ter pivôs para produzir o feno na época seca, e assim vai, né? Então, é uma operação aparentemente simples, só que ela depende bastante do clima e que ela deve ser bem planejada, assim como a ensilagem, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aqui a gente resume, né? E aí ele vai colocar no caminhão para ir armazenar no galpão, certo? Então, isso aqui é um resumo, né, de tudo que a gente falou. Bem bacana, né? Bem aqui numa escala maior. Tudo isso pode ser feito numa escala menor também, né? Seguindo-se aí os mesmos princípios, tá? E eu encerro aqui essa aula nossa com a foto da UFV, que é onde eu fiz meu doutorado, né? Uma foto do campus nosso da UFV, certo? Professor, você não vai falar